Eu, inicialmente, tenho uma visão bastante contra, assim, o uso das inteligências artificiais como, né, psicoterapeutas ou processo de terapia, tanto por ocupar esse lugar de paciente, né, ou por já ter uma psicóloga, mas também estar no processo de ser psicóloga, né, e de entender minimamente de como que funciona a estrutura de um processo terapêutico, né, envolvendo duas pessoas. Muito do que a Sofia trouxe, eu concordo. Eu acho que, de acordo com o programa, vai ter muitos momentos de concordância. Eu acho que o mais importante de trazer é que, quer queira, quer não, os pacientes estão utilizando o ChatGPT. Ele é muito mais acessível, né? Se a gente for pensar, mesmo na realidade brasileira, todo mundo tem um smartphone, é extremamente prevalente na sociedade. Então, é muito acessível que ele, sei lá, baixe o programa do ChatGPT e vá utilizar para esse desfecho. Pensando no fato que terapia acaba tendo um encargo econômico para muita gente, isso é algo que façam que não seja muito atrativo para essas pessoas. Então, a despeito da nossa vontade, a despeito da nossa avaliação, isso vai acontecer. Então, se vai acontecer, a gente pensar como é que as pessoas vão se beneficiar disso, se realmente vai ter um benefício, se vai ter um ônus associado, e talvez mais importante, muito que a Sofia já trouxe, o quanto se distancia de um setting terapêutico para gerar um ônus maior do que, mesmo com essa diferença, mesmo concordando, né, que não é a mesma coisa, que a pessoa consiga retirar um benefício disso. Acho que essa é a minha visão mais de, digamos assim, inevitabilidade, e pensando que, já que é inevitável, como é que a gente arruma esse curso? Assim. Eu concordo com o Bernardo em relação à questão econômica, né? Porque realmente nem todas as pessoas vão ter acesso a um processo terapêutico com um psicólogo, né? E o SUS também não consegue abranger em terapia individual todas as pessoas que são em condição socioeconômica baixa que precisariam, né? Mas uma das minhas maiores preocupações que eu vejo hoje é em questão de privacidade de dados, né? Porque no processo terapêutico, pelo menos eu, né, com os meus pacientes, no meu contrato terapêutico, uma das primeiras linhas é sobre a privacidade e confidencialidade dos dados, né? Que eu jamais vou divulgar conteúdos, né, íntimos deles por aí. A não ser no caso de supervisão ou com colegas experientes, né? Que daí é apropriado, inclusive, né, porque nos ajuda. Na inteligência artificial, a gente corre muito risco de tanto vazamento de dados quanto o uso desses programas de utilizar os nossos dados que a gente coloca ali, né? Especialmente os nossos dados íntimos. E a gente não tem como controlar até onde isso vai, né? O que eles vão fazer com esses dados, né? Porque dependendo da conversa que você está estabelecendo ali com a máquina, você tem que abrir o jogo, né? Tem que Isso. contar questões muito pessoais ali. Enfim, esse é o receio de daqui a pouco para onde vai parar isso, né? Exato. E então, um dos maiores, um dos fatores mais importantes que eu vejo dentro do processo terapêutico é a confiança, né? Então, do paciente poder confiar no seu terapeuta, independente da teoria ou da linha teórica que aquele terapeuta vai atuar, né? E a relação terapêutica, ela implica, né, que tenham duas pessoas ali, dois seres humanos, para que se tenha essa confiança, né? E quando a gente está falando de um processo terapêutico ou terapia, não sei se a gente pode falar esse nome, né, dentro de uma inteligência artificial, a gente só tem um dos lados que é o ser humano, né? O outro é uma máquina, né? Inclusive, eu já fiz esse teste de pedir para o ChatGPT se ele tem empatia. E ele admite que não. Que bom, está sendo sincero. Mas ele diz que ele pode simular emoções com base no repertório que as próprias pessoas vão colocando ali, né? Então, eu entendo que, de alguma forma, ele vai poder reproduzir ali algumas falas típicas de um psicólogo, né? Mas aquela profundidade e aquela frequência, né? De toda semana é o teu compromisso de ir para terapia, porque o meu psicólogo está me esperando e porque eu estou pagando para aquilo e porque eu sei que é importante. Eu não sei até que ponto isso permanece. Tipo, por exemplo, as pessoas que usam o chat GPT, elas têm uma frequência uma vez por semana ou é uma coisa solta? Né? Porque isso também vai implicar. A gente sabe que a terapia de longo prazo, ela tem mais benefícios, né? E como que fica o compromisso daquela pessoa que está utilizando ali, sendo que, né, do outro lado tem, né, uma máquina ali que está falando com ela, né? Então, acho que tem vários fatores, assim, que eu falo que são da estrutura do processo terapêutico que vão influenciar, de alguma forma, a relação do paciente, né? Mas eu vejo que o que mais me preocupa, assim, a nível hard, vamos dizer, é pacientes que são graves em termos de saúde mental, né? Pacientes psicóticos, suicidas, border, né? Que a gente sabe que são os mais graves, assim, que precisam desse apoio. Como é que fica, né? Se a única forma deles
terem um apoio por meio da inteligência artificial, assim. A gente sabe que nesses casos a presença do terapeuta e o setting presencial, inclusive, faz toda a diferença. Aí como é que fica? A pessoa está em casa, né? Se acontece alguma coisa com esse paciente, quem que é responsabilizado? Tem um ponto que ela acabou não citando, mas imagino que ela saiba também, né? De que tem uma variável que modifica muito a nossa proteção de dados ou de confidencialidade de terapia, que é o risco a si próprio ou a terceiros. E aí a grande maioria desses modelos, os que de fato tiveram uma aplicabilidade, que eu já vou falar um pouquinho mais para a psicoterapia, eles têm essa trava de que se alguma menção à autolesão, suicídio, algum desfecho que é mais grave, ele trava imediatamente, e os modelos que foram utilizados em estudos, eles ligam para emergência local imediatamente, assim, e falam, olha só, estou ligando para emergência porque você citou esse tema, que é um tema que eu não posso brincar com, você posso prosseguir com a ligação? Então ela já tem essa trava, digamos assim. Isso para os que foram testados em estudos. Atualmente não sei se o ChatGPT tem essa trava dessa maneira, ele tinha antigamente para qualquer um desses termos que eu citei, autolesão, suicídio, ele travava. Mas talvez ele tenha modificado porque ele evoluiu muito de como é que ele maneja essas situações. Mas, em relação à proteção de dados, esse é realmente um tópico clássico, assim, em termos de dificuldade de IA, porque as IAs são treinadas com uma quantidade de dados humanamente impossível de compreender, assim. Então, elas são treinadas com milhões e milhões e milhões de, sei lá, gigabytes de dados ou terabytes de dados. Então, esse treino faz com que muito das informações, ele se torna muito bom em responder essas perguntas, de forma que ele não vai discernir especificamente, meu Deus, esses conteúdos que ele está me trazendo são extremamente confidenciais, então eu tenho que tratá-los de uma maneira diferente. Tudo é criptografado dentro do modelo, então nesse sentido não tem um problema de segurança específico dentro da criptografia, assim como dentro da psicoterapia do ser humano, de perder algum documento, digamos assim. Mas esse é realmente um clássico, digamos assim, de que, bom, mesmo criptografado, mesmo com toda essa segurança, é uma empresa, as empresas têm dificuldades, assim como, de novo, nós psicoterapeutas temos nossas dificuldades. Então eu diria que é um tópico que ainda se mantém vivo de certa forma, eu acho que ele tende a melhorar, porque cada vez mais a criptografia desses dados vai ser melhor, mas, de novo, teoricamente ele está criptografado para o teu conteúdo, é a tua conta, com a tua senha, assim vai. E em relação, qual foi o segundo ponto? Eu vou ter que te perguntar porque eu não lembro disso. É o desempenho mesmo do ChatGPT como boa. O papel de um psicólogo ali. Se ele é ok, se chega a te surpreender. Enfim, eu cheguei a testar antes do programa, eu fiquei assim surpreso. Eu achei que, principalmente no modo de conversar mesmo, de áudio, a conversa ela flui, ela tem uma entonação, não é tão robótico assim, é uma conversa ele tá muito bom atualmente para fazer entonação. Isso. Eu achei que ficou um pouquinho puxa-saco, assim, demais, né? Fica meio bajuladorzinho, assim, mas eu acho que é uma questão também de saber dar o prompt, né? O comando certo. Mas, enfim, eu quero a tua opinião sobre isso, Bernardo. Boa. Eu gostei muito, trouxe, porque, de novo, tem relação com isso da questão de psicoterapia, né? Porque, enfim, a gente tem muitas concepções de psicoterapia, até pensando em abordagem, coisa nesse sentido, mas, no geral, quando a gente está falando de psicoterapia, a gente supõe, né, que tem um paciente que tem uma queixa clínica, que ele vem para mim, ele descreve essa queixa, e a gente vai estar trabalhando em tentar levar desfechos positivos dentro do que ele me traz, seja sintomatologia, seja objetivos de vida e assim vai. Dentro desse fenômeno, ele é facilmente descrito de forma que o ChatGPT poderia me ajudar. Então, pensar no sentido, de novo, vou reforçar, ajudar, auxiliar, não resolver, assim como um psicólogo, teoricamente, não resolveria de fato, assim. Mas pensar o quanto eu consigo descrever o meu problema de forma que ele possa me auxiliar. De novo, a ideia de colher o maior benefício que eu tenho dessa ferramenta, digamos assim. Então, assim como tu falou com ele, até ficou impressionado com o quanto ele está realmente muito bom em parecer cada vez mais humano da forma que a voz e a entonação, muito disso funciona. Para os desfechos que tu tiveres, é bem possível que ele consiga, de fato, te auxiliar. Novamente, eu não sei como vai ser o grau desse benefício. Os melhores modelos que a gente testou, o maior estudo que saiu até então foi da New England Journal of Medicine, que é uma revista gigantesca. Não foi publicado nela, foi no grupo da New England, que é a maior revista do mundo, basicamente, e que testou um chat que, de novo, comparando com a lista de espera, que é basicamente a pessoa não tem nenhuma intervenção, ele promoveu desfechos positivos para depressão, ansiedade e tinha mais um desfecho. Mas todos esses desfechos que são importantes para os pacientes, eles de fato melhoraram, então foi melhor do que outro grupo que, novamente, não experienciou nenhuma intervenção. E eu acho que a conclusão mais relevante desse estudo para muita gente, para mim também, é que, bom, a gente consegue testar com centenas de pacientes, estudos que o chat, de novo, foi um modelo específico que é para ser um psicoterapeuta, digamos assim, leva a desfechos positivos.
É isso que dá para descrever. Por hora, ele impressiona nesse sentido. Não é um comparador muito fidedigno, não é um comparador que a gente compara estudos de psicoterapia, por exemplo, de uma forma boa, mas eu acho que é um momento que descreve o quanto isso está evoluindo, porque a gente está até conseguindo testar assim, em estudos bem grandes esse tipo de